Ora, então, boa tarde a todos. Como o Mário disse, a exposição vai ser algo longa, porque há aqui muitas coisas que são meramente explicativas. Obviamente, eu não me vou, nem vou resistir a comentar aqui e acolá algumas das novidades que o diploma de concursos trouxe e que vai ser aplicado pela primeira vez este ano em pleno. Já houve uma parte de aplicação o ano passado em relação à vinculação dinâmica, e que transporta alguns problemas para este ano, mas em pleno é a primeira vez que vai ser aplicado. E ainda por cima, com provavelmente uma aplicação com algumas novidades que nem sequer estão no decreto-lei, por algumas explicações que recebemos hoje. Eu não estive lá, porque tinha que estar aqui a esta hora, mas houve uma reunião em Lisboa às 2h30 com a DGAI, onde eles convocaram todas as estruturas sindicais, supostamente para recebermos algumas explicações para podermos depois explicar aos nossos associados e assim aliviar as estruturas administrativas do Ministério no apoio que tem que dar aos docentes que estão em concurso. É essencialmente para isso que nos chamaram, não é para nos fazer nenhum favor, é até para nos dar trabalho, enfim. Mas a verdade é que depois disseram algumas coisas que não encontram respaldo, não digo que sejam ilegais, mas não encontram respaldo no que está escrito no decreto-lei de que vos vou falar. Eu vou fazer a partilha de uma apresentação em PowerPoint que preparei. Antes de mais, tenho aqui que partilhar a tela. Ok. E agora é esta. Deixem-me passar aqui só para o modo de tela inteira. Ok. Pronto. Este diploma de concursos, a primeira coisa que eu gostaria que vocês estivessem presentes é da estrutura global dos concursos, porque há aqui alguns conceitos que eu vou constantemente recorrer aos mesmos ao longo de toda a apresentação. Há uma parte que vocês sabem bem, os concursos, alguma parte dos concursos destina-se a docentes que já pertencem aos quadros, é o concurso interno, não é? Um, o concurso interno, para aqueles que a ele concorrem, ou mesmo que não concorram, desde que pertencendo aos quadros, podem também concorrer à mobilidade interna. Na sua primeira prioridade, se tiverem horário zero, ou todos os QZPs, vêm à primeira prioridade da mobilidade interna, ou na segunda prioridade, no caso dos quadros de agrupamento que pretendam aproximação à residência. Depois eu já vou explicar isto mais afino lá mais adiante, agora é só para terem uma visão global de todos os concursos. Se não colocar na mobilidade interna, na primeira, ou seja, o tal horário zero, ou QZP não colocado, na mobilidade interna vai para a reserva de recrutamento. Isto também é de todos conhecido, não há novidade nenhuma nisso. Quanto aos docentes externos, ou seja, que não pertencem aos quadros, têm para si o concurso externo, precisamente para, através dele, ingressarem nos quadros. É esse o objetivo. Portanto, se colocado, vão poder concorrer depois à mobilidade interna mais tarde. Se não colocado, depois ficam para a contratação inicial, e se não colocados na contratação inicial, seguem mesmo para a reserva de recrutamento. Num caso ou no outro, os docentes poderão sempre ir também à possibilidade de contratação de escola. Esta parte é de todos conhecida. A parte que é novidade em tudo isto é esta que agora aparece aqui, entre o concurso interno e externo e o preenchimento das necessidades temporárias através da mobilidade interna e da contratação inicial, que é esta coisa da gestão local. E eu chamo a atenção particularmente para isto, porque esta gestão local é uma novidade, não é um concurso, é uma novidade em que são órgãos de direção a decidir algumas colocações. No fundo é isto, a gerir colocações, mas já lá chegarei mais adiante. Os concursos destinados, seja a mexidas dentro dos quadros, seja a ingressos nos quadros, são conhecidas como necessidades permanentes. Todas as outras correspondem a preenchimento de necessidades temporárias. E isto é um esquema global dos concursos, e eu agora vou passando parte a parte, ou seja, primeiro concurso interno, depois externo, depois a mobilidade interna, aliás, ainda antes disto a gestão local, e depois a mobilidade interna e a contratação inicial e contratação de escola e reserva de recrutamento. Passarei isto um a um. Vamos começar então pelo concurso interno. Ora bem, para quê e para quem este concurso interno? Obviamente, como referi atrás, este concurso destina-se à transferência de quadros.
incluindo para eventual transição do grupo de recrutamento, ou seja, a pessoa pode mudar do grupo de recrutamento de origem para um outro para o qual tenha habilitação profissional. Depois há uma coisa que surge neste diploma que não é novidade, atenção, porque já existia no anterior diploma, só que sem nunca alguma vez ter sido aplicado. É este concurso interno é de candidatura obrigatória para todos os docentes que pertençam a quadros de agrupamento ou escola não agrupada que não tenham componente letiva. E a questão, está ali a vermelho, que se coloca é como é que se identificam estes professores. Ora, nós levamos, porque nós sabemos que a lei, o decreto-lei estabelece, e já estabelecia no anterior, formas de identificação e procedimentos de identificação de docentes que, por exemplo, têm de ir à mobilidade interna por não terem horário na sua escola. Não têm horário na escola em que se encontram providos. E, portanto, vão à primeira prioridade da mobilidade interna e existe um procedimento identificado na lei de como é que esses professores se identificam. Ou seja, a escola notifica-os por escrito em como têm de vir ao concurso de mobilidade interna. Mas isto não está estabelecido para esta parte de serem obrigados a concorrer ao concurso interno. Isto não estando estabelecido, claro que a pergunta que se coloca é como é que se identificam estes docentes? Como é que alguém sabe que está obrigado a ir a concurso interno tendo o horário zero? O que o Ministério nos respondeu hoje é que estão notificados e estão a ser notificados, se é que já não foram, todos os docentes que o ano passado foram identificados sem componente letiva na sua escola e que ainda se encontram neste momento sem componente letiva, ou seja, não obtiveram colocação em lado nenhum. E se encontram ainda na sua escola de origem sem componente letiva. Isto não está escrito na lei. Não digo que isto seja uma ilegalidade, porque também não está escrito o seu contrário, mas a verdade é que isto não está escrito em lado nenhum. Mas também já sabemos, porque soubemos através do nosso atendimento aqui no centro, que há docentes que já foram notificados disto, de que têm de se opor ao concurso interno. E é claro que isto vai gerar um problema. É que neste momento os docentes estão em horário zero, mas não é certo que para o ano estejam. E quando se está a identificar um docente como obrigado a vir a concurso para mudar de quadro, o que pode acontecer é o docente ser obrigado a vir a concurso, apresenta preferências, muda de quadro e às 2 por 3 a escola de onde ele pertencia vai dizer, olha, afinal tinha horário para ti no próximo ano. E isto é um absurdo, é um contrassenso, porque não é nesta fase que se vê se existe ou não componente letiva para o próximo ano. É só no final do ano, aliás. Ainda não houve reuniões de rede para definir que turmas é que estão autorizadas, cujo funcionamento está autorizado para o próximo ano e, portanto, isto é um absoluto absurdo. Mas é isto que o Ministério nos respondeu. Outra questão, e eu tenho aqui sublinhado, isto é mesmo novidade, que o concurso interno é obrigatório para os quadros de zona pedagógica, uma vez que eles lá têm que ser candidatos neste concurso interno a todos os quadros de agrupamento ou escola não agrupada localizados no seu próprio TZP. Houve aí uma primeira fase em que os docentes começaram a dizer, não, só são obrigados a candidatar-se a todos os quadros de agrupamento da mesma zona pedagógica em que o docente vinculou os que se apresentarem a concurso, porque os que se não apresentarem, os que não forem opositores a concurso, não têm que o fazer, porque só são candidatos quem quiser mudar o quadro. E alguns poderiam não querer mudar o seu quadro. Mas a verdade é que o Ministério, da mesma forma, e respondeu-nos isso também, porque também colocámos esta questão hoje, da mesma forma que estes docentes de QZP que foram candidatos à transição dos anteriores 10 para os atuais 63, houve alguns que não se apresentaram ao concurso também. E o Ministério, o que é que fez? Mandou as escolas identificá-los, ordenou-os e agora está a atribuir-lhes um QZP dentro dos 63, não pelas preferências que eles manifestaram, porque não manifestaram nenhuma, mas por ordem crescente de código. E é assim, dentro da zona pedagógica em que eles vincularam, não é? E, portanto, está a fazer esta distribuição e já disse que vai fazer a mesma coisa para o concurso interno se os docentes de QZP não se apresentarem a concurso, seja por intencionalmente, seja porque se tenham esquecido de efetuar a candidatura, o que também às vezes acontece.
Que possibilidades de transferência de quadros é que existem? Bem, no fundo, todas. De quadro de agrupamento, um qualquer para o outro, de um QZP qualquer para o outro, de um quadro de agrupamento para um qualquer quadro de zona e também o inverso, de um quadro de zona para um qualquer quadro de agrupamento. Este concurso, e esta também é uma novidade e por isso eu tenho aqui isto ressalvado, aliás eu chamo a atenção que esta apresentação não explica tudo dos concursos, explica essencialmente o que é novo. A periodicidade do concurso, contrariamente ao que vinha ocorrendo, e ela estava estabelecida em quadrienal, passa anual e esta é uma das principais novidades deste concurso interno. Isto depois tem consequências no que diz respeito à plurianualidade das colocações, que deixa de existir. Deixa de haver colocações plurianuais. Todas as colocações passam a ser anuais, salvo obviamente aqueles que estão no seu quadro de origem, de quadro de agrupamento de origem, e não concorrem para lado nenhum e então ficam lá sempre. A ordenação dos candidatos, as prioridades, e aqui também há novidades. A primeira prioridade, que resulta da fusão das anteriores primeira e segunda, congrega os docentes de quadro de agrupamento, de escola não agrupada, e também de QZP, quando no anterior, no último concurso interno que ocorreu, os QZPs concorriam em segunda prioridade e agora já houve fusão, ou seja, neste momento todos os docentes dos quadros, sejam eles de escola ou de agrupamento, sejam de zona pedagógica, são ordenados de acordo com a sua graduação para efeitos de concurso interno. Segunda prioridade era a anterior, a terceira, que docentes concorrem à transição de grupo de recrutamento. E é possível fazer candidatura aos dois, às duas prioridades, ou seja, dentro do seu próprio grupo e à segunda, sendo que, se o fizerem, o sistema percorre sempre primeiro as preferências formuladas dentro do grupo de docência de origem, só depois é que passa às preferências da transição do grupo. Nós, na altura, propusemos que não fosse assim, que as pessoas pudessem dizer qual dos grupos é que preferiam ser colocados, mas o Ministério não acedeu e, portanto, isto ficou como já era. Em relação à graduação, a fórmula é idêntica ao regime anterior e, portanto, não vou com isso perder tempo, só coloquei isto mesmo aqui porque há uma novidade que é introduzida com este diploma, porque, para efeitos de concurso, o tempo de serviço prestado em creche por educadores de infância também releva para efeitos de concurso, coisa que não vinha acontecendo nos últimos concursos. Quanto aos critérios de desempate, são os mesmos que já eram e, portanto, nada mais há a dizer sobre isso. Quem tiver graduação igual releva quem depois tiver maior classificação profissional, seguindo quem tiver maior tempo de serviço após profissionalização e depois quem tiver maior tempo de serviço antes da profissionalização, depois a idade e, finalmente, o último critério é o número de candidatos. Quanto aos procedimentos concursais, os passos de concurso, para terem uma visão geral, portanto, há uma primeira fase em que é feita a apresentação da candidatura e que, como sabemos, vai desde amanhã, a partir do dia de amanhã até às 18 horas do dia 16 de abril, portanto, estende-se por um prazo de 5 dias úteis. Depois, inclui a formulação de preferências e aqui atenção a isto. Primeiro, quando se trata, a formulação de preferências vai deixar de ter a possibilidade de formular por códigos de conselhos. Isto desaparece do diploma. Os códigos de conselhos continuam a existir, mas não vai ser possível expressá-los na candidatura. Ou seja, só passa a haver apenas códigos de quadro de agrupamento, que tem 6 dígitos, e códigos de QZP, que tem 2 dígitos. E vai desde o 01 ao 63. Quando se põe códigos de QZP, o que têm de saber é que depois têm de identificar se estão a ser candidatos ao QZP, portanto, à transferência do vosso quadro para um determinado QZP, ou se estão a ser transferência do vosso quadro para um qualquer quadro de agrupamento situado nesse QZP. E depois têm que formular para que efeito é que estão a colocar esse código de QZP. É claro que se puserem código de quadro de agrupamento é só para transferência para esse quadro de agrupamento. Os docentes de quadro de agrupamento estão impedidos de formular preferência pelo QZP em que se situa o agrupamento de escola de provimento, não é? Aquele a que pertencem, salvo quanto aos docentes de quadros de agrupamento, os tais que sejam notificados
de serem horários zeros e terem de vir a concurso. Esses já podem pôr esse QZP, se quiserem, ou seja, podem mudar do quadro de agrupamento onde tem horário zero para o QZP onde se integra esse quadro de agrupamento. Se for do centro de QZP, eles também são obrigatoriamente opositores ao concurso e, têm de formular estas preferências, e se não fizerem, o sistema percorre-as todas na mesma, por ordem numérica, preferências por todos os quadros de agrupamento situados no QZP de vinculação. Eu depois, mais adiante, hei de ser um juízo de valor sobre cada uma destas principais alterações. Quanto aos docentes de QZP extintos, ou seja, aqueles que vincularam através de vinculação dinâmica o ano passado, que vincularam em 2023, a partir de 1 de setembro, esses estão obrigatoriamente opositores aos 63 novos QZPs. Isto é o que está inscrito no diploma de concursos. Mas hoje soubemos que vai ser pior do que isso. Neste caso não, neste caso eu só tenho que concorrer a 63 novos QZPs. É um caso novo para o concurso externo, mas já lá chego. Os 73 QZPs que existem no país são estes, que estão aqui, estão aí as divisões todas feitas, e são estes. Estão aqui os primeiros 31 e aqui estão os seguintes até aos 63. Esta preparação PowerPoint depois há de ser disponibilizada, pelo menos pelos nossos associados que preencherem o registro de presença hoje, com a identificação do seu e-mail, e portanto poderão receber este documento. O concurso interno, em relação aos procedimentos concursais, também de uma forma muito quase telegráfica, para além da apresentação de candidatura, depois há uma fase de validação, em tudo idêntico ao que sucedeu em anos anteriores, publicação das listas provisórias, sucede-se um prazo para a apresentação de reclamações, a seguir das notificações das reclamações vem a publicação das listas definitivas, já de colocação deste concurso interno, sendo que cabe recurso hierárquico destas listas, que pode ser feito sem efeito suspensivo, mas que pode ser apresentado. E depois dá-se a aceitação da colocação, que é feita nos 5 dias úteis imediatos à publicação das listas definitivas, e eu chamo a atenção para isto porque, e depois a apresentação no primeiro dia útil de setembro, sendo que o não cumprimento destas duas coisas, a aceitação da colocação e da apresentação, leva à anulação da colocação e à instauração de processo disciplinar. Portanto, eu chamo a atenção para terem cuidado com isto, porque todos os anos há gente que incumpre com um destes deveres, não tanto da apresentação, mas particularmente da aceitação da colocação, que é feita na plataforma, nos 5 dias úteis imediatos ao da publicação das listas definitivas. Quanto ao concurso externo, para quê? Para quem? Ora bem, o concurso externo destina-se, obviamente, ao ingresso nos quadros, a quem não pertence deles a tentar entrar neles, sobretudo o quadro de zona pedagógica. Mas, e aqui é uma novidade, porque até aqui todo o ingresso nos quadros era através de quadro de zona pedagógica, e o Ministério, uma coisa que foi reivindicada pela FEMPROF, vai permitir também o preenchimento de vagas de quadro de agrupamento que fiquem desertas pelos efeitos do concurso interno, seja por via de uma vaga que foi publicada no anexo 1 da portaria das vagas, que ficou para preencher, seja uma qualquer que resulte do mecanismo da recuperação automática de vagas. Essas vagas já transitam para o externo e, portanto, poderão ser preenchidas. A ordenação dos candidatos. Obviamente, os candidatos ao concurso externo orientam-se a seguir ao concurso interno, a todos os do concurso interno, como é correto que se faça, e de acordo com a aplicação sequencial dos distintos critérios, que são os mesmos, ao fim e ao cabo, que é aplicável também aos concursos internos, ou seja, primeiro por prioridades, depois, se existirem empates aqui, passa para graduação, havendo graduação, com a mesma graduação, aplicam-se critérios de desempate, até aqui não há novidade. E eu chamo a atenção o que é diferente em relação às prioridades. Até aqui a primeira prioridade do concurso externo destinava-se exclusivamente à aplicação
da norma travão, da chamada norma travão, ou seja, os docentes que estavam no terceiro ano sucessivos em horário anual e completo. Agora, a primeira prioridade destina-se também aos docentes abrangidos pela chamada vinculação dinâmica. E na vinculação dinâmica estão todos os docentes que, colocados a 31 de dezembro deste ano, de 2020, ano letivo, de 2023, tenham tido contratos celebrados com o Ministério da Educação nos 2 anos anteriores, pois aqui há uma alternativa, ou com o mínimo de 180 dias em cada um deles, ou então com 365 dias no conjunto desses 2 anos, desde que tenham um mínimo de 120 dias em cada um desses 2 anos. E, portanto, esses estão abrangidos pela vinculação dinâmica. E reparem, o ano passado houve 2 concursos, um destinado aos docentes que preenchiam a norma travão e um destinado aos docentes que preenchiam os requisitos da vinculação dinâmica. Desta vez há um só concurso externo, onde na primeira prioridade estão todos estes, sendo que as vagas destinadas, pelo menos aparentemente, destinadas a estes docentes, são aquelas que estão no anexo 2 da portaria das vagas, que eu agora não tenho aqui o número de cor, mas vocês sabem de que portaria eu estou a referir. Tem um conjunto de vagas e estão lá um conjunto de vagas precisamente de QZP que resultam da soma dos docentes que estão abrangidos pela norma travão com os docentes que estão abrangidos pela vinculação dinâmica. Mas este concurso externo vai ter também... e sobre isto da primeira prioridade, uma coisa muito importante. A vinculação a QZP ou a quadro de agrupamento é garantida a todos os docentes que estão nesta primeira prioridade. E eu tinha escrito nesta preparação PowerPoint e escrevia antes da reunião que houve hoje na DGAI, está garantida desde que o docente abrangido por esta primeira prioridade concorra a todas as vagas abertas a concurso externo. Sucede é o seguinte, e isto não é falso, é verdade isto. A questão é que não basta um docente para garantir a vinculação concorrer, por aquilo que nos disseram hoje, concorrer a todas as vagas de QZP do país, aos 63 QZPs do país. É preciso que ele concorra aos 806 ou 809, é assim uma coisa, agrupamentos e escolas não agrupadas do país. Porquê? Porque como as vagas que estão no anexo 2 da portaria se destinam quer ao concurso externo, quer também ao concurso interno, e vão passar primeiro pelo interno, o que pode suceder é que os docentes do interno que estão numa dada escola ocupam vagas de QZP, libertam a sua, mas isso significa que para os docentes dos QZPs garantirem a vinculação, têm de concorrer às vagas libertadas por aqueles que no interno se movimentam através de um mecanismo de recuperação automática. E, portanto, nós sabíamos até hoje que os docentes, isto é sobretudo premente para os docentes abrangidos pela norma travão, mas para se garantir vinculação, isto é válido para os dois. É sobre o concurso, vai começar amanhã. Eu peço desculpa, eu pedia que desligassem o som, porque senão não nos vamos entender. Dizia eu que se é verdade, aquilo que estava a dizer é verdadeiro, quer para os da norma travão, quer os da vinculação dinâmica, é que só é garantida a vinculação se concorrerem a todas as vagas do país, todas as escolas, todos os QZPs do país. Só assim é garantido que os docentes da primeira prioridade vinculam, porque senão não está garantido. É claro que se forem o número 1 da lista, alguém está aqui a fazer uns riscos estranhos na minha própria tela. Não sei se estão todos a ver, mas nem sei como é que isso, nem sabia que isto era possível. Enfim, sou um pudão nisto das novas tecnologias. Foi a ODEP que fez isto, não sei bem quem é esta coisa. E agora é o Vítor Corvo que está a dizer exatamente colegas, a mesma eu coisa. peço que de facto deixem de mexer nos botões, tentem estar parados com as mãos, de facto isto aqui é impossível estar a controlar isto tudo. Está bem? Peço desculpa ao Vítor, de facto há que ter um bocado de claro. Ora bem, ser responsáveis. Ora bem, as vagas de quadro de zona pedagógico do concurso externo
são exclusivas desse concurso que tinham colocado a interrogação e nós levámos esta questão hoje. E o que eles nos disseram é que não. As vagas de QZP previstas na portaria não são exclusivas desse concurso e passam primeiro pelo concurso interno. Quanto às vagas de quadro de agrupamento disponíveis para o concurso externo, são apenas as não preenchidas pelo concurso interno. E eu diria que, em bom da verdade, também acontece isso com as vagas do QZP, face àquilo que nos referiram hoje na reunião com a DEGAI. Caso os docentes não obtenham colocação em qualquer vaga de quadro, os abrangidos pela primeira prioridade, as consequências que daqui decorrem dependem da pessoa estar na primeira prioridade porque está abrangido pela norma travão ou está na primeira prioridade porque está abrangido pela vinculação dinâmica. É que se estiver abrangido pela norma travão, a consequência é esta. Fica impedido de ser contratado até, ou seja, não só não obtém vaga nos quadros, como fica impedido de ser contratado no próximo ano em quaisquer das suas modalidades, seja contratação inicial, reserva de recrutamento ou mesmo contratação de escola. Fica liminarmente impedido. E porquê? Porque a norma travão, contrariamente ao que julgamos, não é uma norma que trava a precariedade. É uma norma que impede um quarto ano de contrato. E, portanto, ao fim de 3, a pessoa que está na norma travão tem 3 contratos sucessivos em horário completo, como a única forma de garantir que ele não tenha um quarto contrato é, caso ele não entre nos quadros, impedir-o de ir à contratação. É, no fundo, isto que o Ministério já tinha feito em anos anteriores, mas agora com um agravante, é que até aqui os docentes tinham que concorrer a todos os QZPs e agora têm que concorrer a todos os QZPs e a todos os quadros de agrupamento para efeitos de vinculação. Se estiver abrangido pela vinculação dinâmica, isto já não sucede, ou seja, se a pessoa não obtiver colocação em nenhum das preferências que manifestou no concurso externo, a única coisa que lhe acontece é manter-se em concurso para efeitos de contratação inicial, ou seja, não vincula, mas mantém-se em concurso para contratação inicial, porque este ainda não está impedido um quarto ano de contrato, porque não teve 3 anos sucessivos em horário anual e completo. Depois, ainda nas prioridades. A segunda é os docentes com um mínimo de 365 dias de serviço, e aqui não há novidade nos últimos 6 anos escolares, 365 dias de serviço prestado em estabelecimentos públicos, entenda-se. E a terceira prioridade é todos os que não verificam nem a primeira nem a segunda prioridade. Quanto à graduação e aos critérios de empate, não há novidades, é igualzinho ao concurso interno e, portanto, não vou estender-me mais em relação a isto. Depois, em relação aos passos de concurso, também de forma telegráfica. Depois da apresentação de candidatura, há uma fase de validação, de publicação das listas provisórias, reclamação, listas definitivas, recurso hierárquico, e como estamos a falar do concurso externo, que é simultâneo ao interno, não é? E a aceitação da colocação, tudo isto ocorre em momentos e prazos absolutamente idênticos ao concurso interno. Chamo uma vez mais a atenção, que da mesma forma que acontece com o concurso interno, atenção que o incumprimento do dever de aceitação, nos 5 dias úteis imediatamente a seguir à publicação das listas definitivas, dão lugar à anulação da colocação e à impossibilidade da obtenção de nova colocação nesse ano. Quanto à gestão local, e aqui grandes novidades introduzidas pelo Decreto-Lei, que aliás é provavelmente a pior coisa que o Decreto-Lei tem, é esta coisa da gestão local. Até porque nós ainda desconhecemos qual o potencial que isto tem no que diz respeito à supressão de horários da mobilidade interna e da contratação inicial, que se lhe sucedem, porque nunca foi aplicado, portanto, não tem sido aplicado e ainda não sabemos por inteiro que potencial é que isto tem de supressão de horários. O que é isto da gestão local? Isto, no fundo, é um procedimento local de preenchimento de horários que ocorre antes dos concursos de mobilidade interna e de contratação inicial, ou então que vai ocorrendo ao longo do ano, sei lá, em necessidades que vão surgindo para preencher essas necessidades. Um mecanismo que não é concursal, não há nenhum concurso para eles. E é gerido por um chamado Conselho de QZP, que nos projetos iniciais do Ministério se chamava Conselhos Locais de Colocação de Docentes,
e que acabou por adotar este nome, Conselho de QZP, e que não é mais do que um órgão que é composto pelos diretores dos agrupamentos de escola, ou a escola não agrupada, localizados num dado QZP. E aqui eu ponho entre parênteses que no caso das áreas metropolitanas de Porto e Lisboa, estes conselhos de QZP funcionam por secções, porque são tantas as escolas que compõem estas áreas metropolitanas que seriam um órgão completamente ingovernável, então eles tiveram que criar secções dentro do próprio Conselho de QZP. Para que é que serve isto? Isto é possível, entre outras coisas, agregar serviço letivo, que é aquilo que o Mário referiu ali na sua intervenção inicial. É possível agregar serviço letivo proveniente de 2 agrupamentos de escola na formação daquilo que se chamam horários compostos, que é aquilo que está ali a vermelho. A quem é que se destina isto? A estes horários, sejam eles compostos, seja esta gestão local, mesmo que os horários não sejam compostos. É docentes a quem, que são estes, primeiro, ou quadros de agrupamento com insuficiência de componente letiva, que sejam identificados com insuficiência de componente letiva, e eu tinha ali, com a sua concordância, do que está no decreto-lei não se consegue ler isto. Ou seja, e aliás, do que está no aviso de abertura, a ideia que claramente perpassa é que os docentes de quadros de agrupamento não tenham um mínimo de 8 horas, e já vou adiantando isso, um mínimo de 8 horas letivas que lhes possam ser atribuídas para o ano seguinte, podem ser visados por este órgão, o Conselho de QZP, para distribuírem serviço noutro agrupamento de escolas situado na zona pedagógica onde se integra a sua escola de origem, mesmo sem a sua concordância. Seja para exercer funções noutra escola que não a sua, noutro agrupamento que não o seu, num horário completo ou incompleto, seja em acumulação daquilo que tenham na sua, desde que com menos de 8 horas. E também para contratados, que aqui já implica a concordância do próprio, porque isto implica renovação do contrato para o ano seguinte, e ele só assina um contrato por um ano, no máximo. Portanto, implica a concordância do próprio e desde que não existam docentes dos quadros interessados nesse horário. Ou seja, ele primeiro tem que manifestar interesse, a escola coloca nessa possibilidade, ou os diretores colocam nessa possibilidade, ele aceita, mas depois o horário ainda tem de ir a mobilidade interna para ver se não há ninguém na mobilidade interna que esteja interessado no horário, e se estiver, ele já não renova o contrato nessa circunstância. Os conselhos de QZP também podem distribuir serviço que surja no decurso do ano escolar, sei lá, surge um horário de alguém que ficou doente. Podem distribuir, o Conselho de QZP pode distribuir esse horário a um docente, por exemplo, com insuficiência de competente letiva, ou fazer um aditamento ao contrato de alguém que esteja lá com horário incompleto. Isto, portanto, pode decorrer ao longo do ano letivo e não apenas antecipar os concursos de mobilidade interna e de contratação inicial. Estes horários compostos não podem ter serviço em mais do que 2 agrupamentos de escola ou escola não agrupada. Deve ter o serviço em dias alternados, ou, não sendo isso possível, em turnos distintos. Depois, outra coisa é que a distância entre os agrupamentos de escola, a distância a praticar entre os agrupamentos de escola contidos nesses horários compostos, não pode ser superior a 30 km, exceto se existe acordo com o docente, se ele tiver concordar em ser mais de 30 km. Em todo caso, isto dá origem sempre ao pagamento de ajudas de custo pela deslocação, ou seja, um docente que é do quadro de agrupamento de uma escola, se for colocado noutra, seja lá que distância for, tem direito a receber abono de ajudas de custo e subsídio de transporte. Não? Depois, em relação a outras condições em relação ao horário de trabalho, se se tratar do docente dos quadros ou de QZP, portanto, docente de carreira, ao horário são afetadas 3 horas de competente letiva de estabelecimento para componente individual, 1h30 por cada um dos agrupamentos de escola onde o docente passa a exercer funções. Se se tratar de docente contratado, então aqui
são aditadas ao contrato inicialmente celebrado 2 horas letivas correspondentes à redução da mesma, não é? Porque não lhe acrescentam 2 horas, acrescentam um horário, mas ele faz as mesmas. 1 hora em cada agrupamento de escola. Depois, ainda em relação aos horários compostos, se não forem preenchidos na fase de gestão local, transitam então depois para a mobilidade interna e de contratação inicial. Ou seja, há horários que vão para o preenchimento das necessidades temporárias dos concursos, que visam o preenchimento das necessidades temporárias, como horários compostos por serviço a prestar em 2 agrupamentos de escolas. Quem submete esse horário é o que tiver maior número de horas. Ou seja, nós podemos estar a concorrer a um agrupamento de escolas e sairmos na rifa, se não tivermos cuidado, sairmos na rifa, exercer funções em 2 agrupamentos de escola. Nos concursos de preenchimento das necessidades temporárias, quem é que pode ser colocado nestes horários compostos? Os quadros de zona pedagógica, e aqui independentemente da sua concordância, né? Os quadros de zona pedagógica, da zona pedagógica a que pertencem esses horários. Os quadros de agrupamento que manifestem essa intenção, eu tenho ali uma interrogação, porque o aviso de abertura inclina-se neste sentido, apesar do decreto-lei nem sequer prever a possibilidade dos quadros de agrupamento manifestarem a intenção de serem colocados em horários compostos. E os candidatos à contratação inicial também podem ser colocados em horários compostos, mas ainda assim têm de manifestar interesse nisso, porque senão já não são tidos para esse efeito. Passemos à mobilidade interna. Quem é que concorre à mobilidade interna? Todos os quadros de agrupamento com insuficiência de competente letiva, assim aqui que vulgarmente designamos por horário zero, até aqui não há novidade. Onde há novidade é que até aqui era considerado com insuficiência de competente letiva quem tinha menos de 6 horas letivas atribuídas. Agora esse número aumentou e passou a menos de 8. E, portanto, estes são identificados e são obrigatoriamente opositores ao concurso de mobilidade interna. Sendo identificados da mesma forma como eram até agora, ou seja, é por graduação, e se existirem interessados é o mais graduado que vai, se não existirem ou não existirem número suficiente, vai o menos graduado, que é identificado como obrigatoriamente opositor ao concurso de mobilidade interna. E é obrigatório também para todos os QZPs. Todos os docentes que sejam QZP na altura da abertura do concurso de mobilidade interna têm de ser obrigatoriamente opositores aos concursos. Sendo que estes, se não se apresentarem em concurso de mobilidade interna, entram em cumprimento desta obrigação de apresentação de candidatura, o que tem como consequência a instalação de processo disciplinar. Até ver, o que foi acontecendo até hoje foi apenas os docentes serem colocados administrativamente, passarem a ser colocados administrativamente em vez de por preferências manifestadas. Até ver foi o que aconteceu, não sabemos até quando é que isto ocorrerá. Agora, depois, também a mobilidade interna se destina a quadros de agrupamento que, tendo horário na sua escola de origem, incluindo os das regiões autónomas, pretendam exercer funções em escola diversa daquela a que pertencem. É a vulgarmente conhecida aproximação à residência. Claro que as prioridades são diferentes, mas já lá chegamos. A periodicidade de abertura deste concurso é anual, como tem sido sempre, porque só assim se garante um procedimento concursal para os horários zero e para os QZPs, sendo que deixa de haver colocações plurianuais, não é? E todas as colocações decorrentes de mobilidade interna cessam ao fim de cada ano escolar, ou seja, um docente que seja horário zero numa escola é colocado numa outra através de mobilidade interna e no ano a seguir, se continuar a ter horário zero na sua escola de origem, vai ter de voltar a concorrer à mobilidade interna. E a mesma coisa sucede com todos os QZPs. A ordenação dos candidatos obedece a esta mesma sequência de aplicação de critérios, primeiro por prioridades, depois por gradação e depois critérios de desempate, sendo que aqui nas prioridades a primeira destina-se a quadros de agrupamento sem horário, ou seja, sem horário, sem o mínimo de 8 horas letivas que lhe possa ser atribuído. A Odete Pereira continua a fazer riscos na minha tela e daqui a bocadinho não se vê nada da apresentação porque está cheia de riscos.
Portanto, dizia eu que os docentes que concorrem nesta primeira prioridade são precisamente estes quadros de agrupamento sem horário. Epá, assim não dá, a sério. Se calhar temos que excluir a professora Odete. Pois, eu não consigo fazer nada neste momento. A única hipótese é excluir. Porque, obviamente, eu admito que a colega não está a fazer isto Não, neste momento mas... eu não consigo bloquear os utilizadores e os rabiscos, ó Joana. Neste momento não. Pronto, mas estava eu a dizer que, portanto, estes docentes que têm menos de 8 horas são ordenados em primeira prioridade, conjuntamente com todos os QZPs, que antes vinham numa segunda prioridade e agora aparecem juntamente com a primeira. Na segunda prioridade estão aqueles que antes estavam na terceira, que são os docentes que pedem aproximação à residência. Ou seja, têm horário na sua escola e pedem aproximação à residência. Quanto à graduação e os critérios de desempate, é igual ao concurso interno, não vou debruçar mais sobre o assunto. Depois, quanto aos procedimentos concursais, há uma apresentação de candidatura, onde, por 5 dias úteis, onde são formuladas as preferências, não é? E em relação a isto, os que estão ordenados na primeira prioridade, ou seja, os horários zero e os QZPs, isto sem prejuízo da formulação de quaisquer outras preferências e da ordenação que cada docente lhes queira dar. A verdade é que, sendo tratando-se de quadro de agrupamento ou escola não agrupada, há uma novidade importante e que é negativa. É que os docentes de quadro de agrupamento horário zero são obrigatoriamente opositores a todos os agrupamentos de escola situados no QZP, onde se integre o agrupamento cujo quadro pertencem. E eles têm de fazer isto, e em relação a quadros de zona pedagógica, eles são obrigatoriamente opositores a todos os agrupamentos de escola situados no QZP de provimento, incluindo horários compostos. E aqui é que é a novidade. Compostos por serviço a prestar em 2 agrupamentos desse mesmo QZP. Depois vem o segundo passo dos concursos, que é a retirada de candidatos da primeira prioridade dos concursos, porque há um primeiro momento em que os docentes são ordenados em primeira prioridade por não terem o mínimo de 8 horas que lhes possa ser atribuída, mas depois, a meio de agosto, sensivelmente, pode acontecer que a escola, afinal, descubra lá a componente letiva para o docente e diz, recupera-o ou recuperá-lo, ele deixa de estar na primeira prioridade, pode continuar em concurso para efeitos de segunda, se por acaso também apresentou essa candidatura, mas em primeira prioridade é-lhe retirada. Depois vem a publicação das listas definitivas, sendo que o aviso de abertura assegura que este ano, serão disponibilizados horários completos e incompletos para efeitos de colocação na mobilidade interna. Mas isto não decorre da lei, decorre de uma gestão que o Ministério vai fazendo ano a ano, e neste ano está a fazer assim, mas no próximo já pode disponibilizar apenas horários completos, como já o fez no passado, porque a redação, nesse ponto de vista, não mudou. O recurso hierárquico segue-se o recurso hierárquico, a aceitação da colocação e a apresentação do primeiro dia útil de setembro, sendo que, uma vez mais, chama a atenção, não quero mais lembrar, que o incumprimento destes deveres leva à anulação da colocação e à instauração de processo disciplinar. É preciso ter atenção a isso. Passemos à contratação inicial. Ela visa a celebração de contratos, obviamente, mas destina-se apenas àqueles que não obtiveram colocação no concurso externo, o que quer dizer que este ano, contrariamente ao que aconteceu o ano passado, não se pode ser candidato à contratação sem o ser primeiro ao concurso externo. Só quem se foi candidato ao concurso externo pode ser candidato à contratação. Só isso é que depois podem formular preferências para efeitos de contratação inicial. A ordenação dos candidatos mantém-se a ordenação relativa do concurso externo, não é? Portanto, não há novas listas de ordenação. Depois, quanto aos procedimentos concursais, há a candidatura, que é feita ao mesmo tempo que o concurso externo, não é? Assinalando lá essa opção, ou seja, aqui não são formuladas preferências para a contratação inicial, é só para o concurso externo, mas é lá dito que se quer manter, caso não obtenha colocação em concurso externo, quer manter-me em concurso para efeitos de contratação inicial e, portanto, no fundo, a pessoa está a apresentar a candidatura ao concurso de contratação inicial.
Depois seguem-se todos estes passos, desde a validação até ao recurso hierárquico das listas definitivas de ordenação, que são procedimentos comuns ao concurso externo, de que já referi. Segue-se a manifestação de preferências para efeitos de contratação inicial. Aqui, como é que se expressa essas preferências por agrupamentos de escolas e ou QZPs? Cada docente vai ter que indicar para cada preferência que identifique a dimensão do horário que está a concorrer, podendo concorrer ao horário completo, horários de 16 a 21 horas. Eu chamo a atenção que isto é novidade, porque até aqui ia de 15 a 21 horas e agora passa de 16 a 21 horas, o que quer dizer que os horários de 15 horas passam para o intervalo 3, que é de 8 a 15. E também indicando a duração previsível do contrato a que estão a concorrer, contrato anual ou contrato temporário, isso aqui não há novidade. Depois, podem os docentes também manifestar interesse na renovação do contrato, sendo que é possível fazer renovação, seja para horários anuais, seja para horários completos ou incompletos. E eu digo ali, apesar de o concurso interno ser anual, é que até aqui não havia lugar à renovação de contratos no ano de realização do concurso interno. Este ano há e há em todos os próximos em que o concurso interno é anual. Não é? Depois, os horários que são distribuídos pelos conselhos de quadro de zona pedagógica também são renováveis neste âmbito. Depois, podem ainda, no âmbito dos procedimentos da manifestação de preferências, os docentes candidatos a contrato manifestar disponibilidade para aceitar a colocação em horários compostos por serviço a prestarem mais do que um agrupamento de escola, no âmbito daqueles horários compostos constituídos pelo Conselho de Diretores de um dado QZP. Depois segue-se a desistência parcial ou total da contratação inicial, a publicação das listas definitivas de contratação inicial, o recurso hierárquico das mesmas, e depois a aceitação da colocação da contratação inicial, finalmente a apresentação. Uma vez mais e sempre, atenção, que o incumprimento destes dois deveres, da aceitação e da apresentação, leva à anulação da colocação. Neste caso não há procedimento disciplinar na medida em que não se trata de um docente dos quadros, o que há é a aplicação desta penalização, que é a impossibilidade de obtenção de nova colocação nesse ano escolar. Reserva de recrutamento e contratação de escola, não há novidades e, portanto, ou novidades dignas de nota, e, portanto, eu optei por não estar a explorar essa parte aqui. Quanto ao contrato, também não há grandes novidades, mas, em todo caso, há aqui algumas nuances. Em relação à renovação, são possíveis de realizar num conjunto de circunstâncias que são idênticas ao passado, ou seja, tem que se ter habilitação profissional, não há renovação de contratos de docentes com habilitação própria, mas aqui há uma novidade, porque até aqui só era possível renovação em horário anual na sequência do concurso de contratação inicial e de algumas das reservas de recrutamento. E agora é possível na sequência de contratação inicial, reserva de recrutamento ou de contratação de escola ou mesmo de horários distribuídos no âmbito da gestão local. Tudo isto permite a renovação de contratos. Depois, também é preciso que exista a garantia de manutenção do horário anual, completo ou incompleto. Esta parte do incompleto também é novidade para este ano. A concordância da direção da escola e a concordância do próprio. E claro, tem que ter a avaliação de desempenho com uma classificação mínima de bom. E por último, a última condição é não existirem docentes dos quadros interessados na colocação naquele horário em que estejam candidatos à mobilidade interna. Quanto à remuneração, isso foi introduzido, já esteve em aplicação este ano, mas é uma novidade introduzida por este decreto-lei. Tratando-se de professores de grupos de recrutamento, deixa de haver apenas este índice 167 e passa a haver também a possibilidade de chegar ao índice 188 e 205, desde cumpridos um conjunto de requisitos que eu aqui identifiquei e que têm a ver com o tempo de serviço, avaliação de desempenho e horas de formação. E que depois tem aqui algumas nuances que tornam discriminatória a aplicação disto, mas depois já lá chegar a seu tempo. E agora chego à fase final desta apresentação, que já vai longa, creio,
no rescaldo do processo negocial que culminou na publicação do decreto-lei, que, a grosso modo, vos expliquei as principais novidades, eu identifiquei aqui um lado solar, ou seja, a parte positiva deste decreto-lei, e que o Mário também já acabou por, de uma forma também bastante sumária, identificar ali na sua intervenção inicial. Que eu identifiquei aqui como lado solar, e que o primeiro grande aspecto positivo deste diploma é que se mantém a atual estrutura de quadros, com quadros de agrupamento e quadros de zona pedagógica. E porquê é que eu digo que isto é positivo? Porque o que nos chegou a ser inicialmente proposto é que estes quadros fossem substituídos por mapas de pessoal. Isto implicava uma alteração profundíssima na própria estrutura dos concursos, porque mapas de pessoal não são preenchidos por concursos, são preenchidos por procedimentos concursais. E há tantos procedimentos concursais quantos os postos de trabalho a ocupar. Isto seria uma selva absoluta. Depois, porque a graduação permanece como critério charneira, não é? Para a ordenação de candidatos, ainda que aqui e acolá algo de alguma distorção na sua aplicação. Porque o que estava na calha para nos acontecer é passar a fazer-se uma certa escolha por perfil de competências. E eu chamo aqui a atenção que não só a anterior equipa do Ministério, encimada pelo João Costa, tinha esta ideia de que o melhor era escolher os professores por perfil de competências, como a atual equipa do Ministério da Educação também pensa o mesmo. Também acha que o melhor caminho é os diretores passarem a escolher, os diretores ou uma instância local, a escolher os professores com base em critérios que têm a ver com eficácia, que no fundo depois se mede a partir dos resultados escolares dos alunos. Isto seria o fim, porque deixaria os professores em total subordinação à entidade que o recrutava, seja o diretor, seja a entidade local, municipal ou não, que o recrutasse em total subordinação e, portanto, em subserviência mesmo, para não dizer uma palavra mais forte. Depois, outro aspecto positivo é que este diploma reduz as áreas geográficas dos QZPs, mas mais importante até do que isso é que os novos 63 QZPs em que subdividiram os 10, esses 63 correspondem a subdivisões dos antigos 10 e não as 23 áreas que se criam corresponderem às áreas das comunidades intermunicipais e áreas metropolitanas. É claro que isto dificulta, em alguma medida, ou pelo menos para já, a municipalização das colocações. É claro, isto não significa que estejamos para sempre salvaguardados dessa possibilidade ou dessa ameaça, mas que dificulta o trabalho, dificulta, porque neste momento os QZPs, as áreas geográficas dos atuais QZPs, tendo uma parte pertencendo a uma SIM e outra parte pertencendo a uma SIM, dificulta a gestão das colocações feita por essas mesmas SIM. Depois também o concurso interno, que era quadrienal, como já aqui disse, e que o Ministério inicialmente, o João Costa, inicialmente propôs passar a quinquenal, ou seja, só de 5 em 5 anos, afinal quedou-se em anual. E em 2024 com, já sabemos, 20.853 vagas abertas em quadro de agrupamento. Isto representa possibilidades de aproximação mais rápida e de forma mais definitiva à nossa área de residência. Portanto, são oportunidades mais para o podermos fazer mais rapidamente e de forma mais definitiva. A mobilidade interna mantém-se, contrariamente ao que era pretendido, e com candidatura aberta. E o que é que o Ministério pretendia? Primeiro, pretendia extingui-la, e ela não se extingue. E depois, depois de desistir da extinção da mobilidade interna, acabou também por ceder na outra alternativa, que era a colocação dos QZPs, não é? Restringir-se ao QZP de vinculação e a mais 3 confinantes. E isto foi possível de impedir. O concurso é mobilidade interna pelos QZPs, é absolutamente aberto. Os docentes concorrem para onde quiserem, apesar de serem obrigados a concorrer aos quadros, aos agrupamentos localizados no seu quadro de zona pedagógica. Depois,
Outra coisa é que se conseguiu que no concurso interno, os quadros, independentemente de serem de escola ou de zona pedagógica, integrarem uma só prioridade, sendo distinguidos apenas pela sua graduação. Isto, obviamente, reforça a aplicação do critério da graduação profissional, que é um primado que nós defendemos, como o ministro dizia, como uma vaca sagrada, e nós dissemos, olha, é isso mesmo, é uma vaca sagrada. Depois, a ampliação dos critérios de vinculação. De facto, e já agora o ingresso em quadro também em quadro de agrupamento, quando até aqui só entravam em QZP. E garantindo-se que não são ultrapassados aqueles que já são dos quadros. Ora, estas duas coisas, ao mesmo tempo, fazem com que haja mais vinculação, maior número de docentes a vincular e, portanto, haja uma redução da precariedade. Depois, há uma outra coisa, e eu, aliás, depois até me vou repetir aqui um bocadinho. Houve o desdobramento do grupo 530 nas diversas especialidades que o compõem, do 530A ao 530E. O 530A é mecanotecnia, se a memória não atraiçoa. Eu não sei os outros todos de cor, eu sei mais porque há muito mais gente nesta especialidade. Foram desdobrados, o que quer dizer que é possível apurar necessidades permanentes. É possível, não quer dizer que o tenham feito, mas é possível apurar necessidades permanentes e temporárias desdobradas pelas diversas especialidades do grupo 530, o que quer dizer que em princípio, deixa de haver recrutamento destes professores como técnicos especializados, o que quer dizer também que os técnicos especializados não tinham nenhum mecanismo de vinculação, mas passando a ser recrutados por grupo de recrutamento, passam a ter. E, portanto, há mais vinculação e, portanto, redução da precariedade. Eu retenho-me aqui neste grupo 530 porque há aqui um problema que nós estamos a viver este ano, já na sequência do mesmo que vivemos o ano passado. O Ministério, o ano passado, no Grupo 530, estava obrigado a criar vagas nas diversas especialidades do Grupo 530, vagas de quadro, para aqueles que vinham sendo contratados como técnicos especializados já com 3 contratos. No ano passado, o Ministério estava obrigado, mas não cumpriu essa obrigação, que era uma obrigação legal, e não a cumpriu. Este ano, e supostamente não a cumpriu, dizendo, não, este ano só vamos abrir este desdobramento para as necessidades temporárias. Para o ano, sim, abrimos para as necessidades permanentes. Este ano não voltou a abrir vagas de QZP para as necessidades permanentes. E agora qual é a desculpa? É muito simples, esta já é a que está na lei. É que a norma que obrigava a contar o tempo de serviço prestado como técnico especializado como tempo relevante para as condições que são exigidas na vinculação dinâmica, só era válida para o concurso do ano passado e não para o deste ano. E por isso é que eles não apuraram nenhuma vaga. Ou seja, só havia uma possibilidade. É do ano passado os docentes terem recorrido, irem a recurso, e depois, se fossem indeferidos, irem para tribunal. O que está mal foi o que foi feito o ano passado, não é o que está a ser feito este ano. Este ano é que já não há base legal para ir para tribunal, pela não abertura das vagas. E, portanto, temos esse problema. Né? Temos esse problema e que, do ponto de vista jurídico, é inultrapassável. Porque este ano não há lugar à abertura de vagas de quadro de zona pedagógica por via daqueles que cumpram os requisitos da vinculação dinâmica nas diversas especialidades do 530, na medida em que ninguém tem tempo de serviço prestado com habilitação profissional, porque foi prestado enquanto técnico especializado e não estão definidas habilitações profissionais para as técnicas especializadas. É este o problema que nós temos. Claro que também há um lado lunar, e eu já comecei por dizer um lado lunar, não tanto naquilo que foi aprovado, mas na forma como foi aplicado. Para os contratados, primeiro, o acesso a lugares de quadro continuará marcado por ultrapassagens. Não é? Porque os critérios para se verificar a vinculação dinâmica ou a norma travão continuam a fazer com que gente mais graduada fique para trás, seja ultrapassada por gente menos graduada. Depois, para os docentes abrangidos pela norma travão, o concurso externo, aliás, e até de forma agravada, continua convertido no tudo ou nada. Ou seja, ou concorrem a tudo o que mexe e vinculam,
O não concorrendo correm o risco de, não vinculando, irem para o desemprego no ano seguinte. Depois, quanto à remuneração, apesar dos novos índices aprovados, ela está limitada ao índice 205 quando há gente cujo tempo de serviço justificaria receberem por um índice superior a ele. E depois, ainda por cima, mesmo para chegar ao 205 ou 188, está dependente da verificação de critérios, designadamente da avaliação e de formação contínua, que se não forem cumpridos por os docentes que estão nos quadros, não deixam ainda assim de serem reposicionados no escalão em que devem, mas aos contratados não. Portanto, a discriminação continua salarial imposta na lei por esta norma. Relativamente aos quadros, sejam eles de escola ou de agrupamento ou de zona pedagógica, mantém-se as ultrapassagens. Aí eu tenho ali uma interrogação e que agora já retiro. Já retiro para dizer que isto que eu tenho já não é verdadeiro. Mantém-se as ultrapassagens no centro dos quadros por candidatos ao concurso externo na medida em que isto último tem vagas que são exclusivas. Como vimos, hoje veio o Ministério dizer que não são exclusivas. As vagas de QZP abrem primeiro para o concurso interno. Ou seja, isto que eu tenho aqui, que não tive tempo de atualizar, já não se mantém. Está ali como interrogação. Considerem isto sem efeito. Depois, para as colocações em mobilidade interna, mantém-se, isto é negativo, mantém-se a situação arbitrária quanto à consideração ou não de horários incompletos. É verdade que este ano o Ministério garante que vai ter em conta horários incompletos para a mobilidade interna, mas não quer dizer que num próximo ano não volte a considerar apenas horários completos. E isso distorce a aplicação do critério de graduação. Se tratar só de quadro de agrupamento, o primeiro aspecto negativo é que sobe de 6 para 8, isso já vimos lá atrás, o número mínimo de horas letivas para não se cair na situação de insuficiência de componente letiva. E que se tiver tal coisa, em mobilidade interna, alarga-se do Conselho para o QZP, ou seja, até aqui quem era identificado com horário zero, quem ia à mobilidade interna identificado como horário zero, estava obrigado a aceitar serviço em todas as escolas do concelho de origem. E agora passa de concelho a QZP de origem, que apanha 3 ou 4 concelhos, não é? Depende, ou 5, depende do QZP. A imobilidade interna mantém-se também uma situação de ultrapassagem dos quadros de zona pedagógica, que vêm a concurso de mobilidade interna obrigatoriamente, sobre os quadros de agrupamento que tendem a fazer uma aproximação à residência, e isto também é uma das linhas vermelhas que justificou a não assinatura de qualquer acordo com o Ministério no rescaldo do processo negocial que culminou na publicação do Decreto-Lei 32A. Se for do centro dos QZPs e ingressou em vinculação dinâmica o ano passado, um lado muito negativo é que este ano são obrigatoriamente opositores à totalidade dos QZPs do país. Ou seja, o ano passado entraram num dado QZP, este ano têm de ser candidato. Na mobilidade interna, também, outro lado negativo é a obrigatoriedade quanto à aceitação de colocação em horários compostos por parte destes quadros de zona pedagógica, que eu abordei atrás, e a obrigatoriedade de oposição ao concurso interno para efeitos de entrada em quadro de agrupamento integrado na área geográfica do QZP de provimento. O que é que isto quer dizer? Ou seja, cada docente de QZP no concurso interno tem que concorrer a todos os quadros de agrupamento da zona pedagógica de vinculação. Isso faz com que os mais graduados tendam a entrar nesses quadros de agrupamento e os menos graduados, eventualmente não, mas depois os menos graduados vêm à mobilidade interna numa prioridade acima daqueles que vincularam a quadro de agrupamento. E, portanto, isto distorce o critério da graduação. É claro que isto vale o que vale, porque nós, como o Mário ali referiu, tendo em conta a maneira como foram apuradas as vagas para este concurso. Tendo em conta que há uma gestão local de colocações que também vai retirar horários ao concurso de mobilidade interna. Em última análise, se calhar quem ficar para a mobilidade interna já sobra muito poucos horários, e a pensar que vai ficar mais bem colocado do que o docente de quadro de agrupamento, que vinculou num quadro de agrupamento no concurso interno, nas tantas não fica. Portanto, atenção
que nada disto é linear. Depois, para todos, independentemente de ser quadro zona, quadro de agrupamento ou contratado, a criação dos conselhos de QZP, formados por diretores, e que têm as competências que referimos atrás, ou seja, distribuir serviço a docentes fora concurso, não é? Seja a contratados, seja a quadros de agrupamento com insuficiência de competência letiva, vai retirar horários ao concurso de mobilidade interna e de contratação inicial e, portanto, há colocações que são extra-concurso, que são atribuídas extra-concurso. E também tem esta competência de constituir e distribuir horários compostos ou então enviá-los para a mobilidade interna onde outros vão ter de os assumir. Portanto, isto é o que de mais negativo este diploma contempla. Naturalmente, como disse o Mário, não é o melhor diploma do mundo, longe disso, aliás, por isso é que não houve, nem por parte da FENTOP, e também é justo que se diga, nem por nenhuma outra organização sindical foi celebrado qualquer acordo com o Ministério, porque de facto contempla aqui um conjunto de aspectos muito negativos, que eu aqui identifiquei no tal lado lunar, mas também vai mantendo alguns aspectos positivos, aliás, queira Deus, ou eu muito me engane, ou muito provavelmente nós ainda devemos vir à rua defender este diploma de concurso, não na sua totalidade, mas pelo menos os aspectos positivos que tem, designadamente a questão da graduação, o princípio da graduação profissional, o princípio do concurso nacional, o princípio da anualidade dos concursos, tudo isso está colocado em causa. Eu vou-te interromper o compartilhamento, porque terminei aqui a apresentação. Portanto, nós, ou muito me engano, e eu, por norma, não me costumo enganar nestas coisas dos concursos, ainda havemos de vir a terreiro defender não este diploma de concursos, mas alguns dos princípios que o orientam. Portanto, espero enganar-me, sinceramente, mas creio que não. Para já disso, eu, obviamente agora estarei disponível para uma espécie